Queridos vicentinos brasileiros, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre as características da espiritualidade vicentina. Nós resumimos em 7. Essa característica tem os fundamentos na Sagrada Escritura, nas orientações da Igreja e na vida sofrida e reveladora dos pobres. Todos sabemos que foi Antônio Frederico Ozanam e mais alguns amigos que fundaram a Sociedade de São Vicente de Paulo. E Ozanam teve como grande inspirador São Vicente de Paulo. Tanto São Vicente como Ozanam tinham a convicção, a certeza de que o pobre é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E é esta certeza que deu sentido à vida dos dois. E também foi uma filha da caridade, irmã Rosalie Rendi, que orientou Ozanam e seus amigos no serviço aos pobres. Na experiência com os pobres, São Vicente viu a verdadeira missão de Jesus Cristo. Ele chegou a dizer que Jesus foi enviado por Deus para evangelizar os pobres. São Vicente, virando a medalha, viu nos pobres o Cristo desfigurado da paixão. Ozanam também falou que em nossos trabalhos temos que imitar Jesus quando pregava o Evangelho. Dessa forma, todas as vezes que os vicentinos visitarem os pobres, eles têm que fazer tal qual Jesus falava, ou tal qual Jesus fazia na passagem do Evangelho de Marcos, quando ele fala aquela experiência com o cego Bartimeu. E a gente tem que perguntar para cada pobre, todo dia, toda semana, que nós o encontrarmos e visitarmos, e perguntar ao pobre: que queres que eu te faça? Por isso, a espiritualidade vicentina fundamenta-se no mistério da encarnação do Cristo, evangelizador e servidor dos pobres. Cristo manifestou claramente o amor apaixonado que Deus tem para com o ser humano, especialmente os pobres, devido à sua situação de vulnerabilidade, de fragilidade, de marginalidade ou de exclusão, ou disso tudo junto. A misericórdia torna-se um ponto de definição do ser humano. Por isso, ter ou não misericórdia é uma decisão do homem, é uma decisão da mulher. E é em Cristo que os vicentinos encontram a alegria e a razão de servir. E o pobre, para nós, é o próprio Cristo. Para nós, esta é a maior expressão do amor misericordioso de Deus Pai. São Vicente de Paulo, que inspirou Ozanam e seus amigos, dizia: amemos a Deus, meus irmãos, amemos a Deus, com a força dos nossos braços e com o suor de nosso rosto. É preciso revestir-se dos sentimentos e atitudes de Cristo e agir como Ele agiu. A nossa caridade é cristocêntrica, isto é, Cristo tem que ser, tem que estar no centro de tudo. Então, se nós temos a certeza, a convicção que o pobre é o próprio Cristo, o pobre também tem que estar no centro e ser o centro de tudo que fazemos. E essa descoberta de Cristo no pobre leva os vicentinos a uma profunda experiência espiritual de encontro com Deus. É a vivência de uma profunda mística da caridade. Todos os nossos gestos, nossas palavras, nossas ações, nossas relações pessoais devem ser em favor dos pobres. Por isso, o sentido de todo o trabalho vicentino deve ser o entusiasmo contagiante da vivência da caridade. Foi assim que São Vicente e Ozanam praticaram concretamente a caridade, pois viveram uma profunda experiência espiritual com Deus junto aos pobres. A experiência da plenitude da caridade torna a pessoa livre, dá dinamismo novo e uma alegria vibrante capaz de trabalhar para a transformação da vida dos pobres. O pobre é sacramento de Deus. Deus se identifica com ele e com a causa dele. É onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, é onde ele quer ser encontrado, ser querido, ser amado. Somos chamados a desenvolver uma profunda vida espiritual a partir do poder revelador dos pobres. São Vicente dizia:
Dai-me um homem de oração e ele será capaz de tudo. A oração de São Vicente de Paulo leva a uma relação afetiva, efetiva e criativa com Deus e com os pobres. Podemos resumir essa fala em contemplação e ação. Uma vida intensa espiritual é indispensável para a prática da caridade. São Vicente também disse: uma irmã irá 10 vezes ao dia visitar os doentes e 10 vezes ao dia ela encontrará Deus neles. Tanto São Vicente como Ozanam tinham a certeza e a convicção que Deus considera esses serviços como feitos a Ele mesmo. A missão e a caridade brotam da contemplação do Cristo evangelizador dos pobres e, por sua vez, elas mesmas conduzem, motivam e transbordam na oração. Tem uma passagem numa carta de Ozanam que reflete muito bem esse sentimento de que o pobre é o sacramento de Jesus. Ozanam escreveu essa carta a Louis Janot em 1836. Ele falava assim: os santos eram loucos de amor. Seu amor sem medida abraçava a Deus, a humanidade e a natureza. E considerando que Deus tinha se feito pobre para viver na terra, que uma grande parte da humanidade é pobre e que a própria natureza, em meio ao seu grande esplendor, é pobre porque submetida à morte, os santos quiseram ser pobres. É próprio do amor fazer-se semelhante, no que é possível, às coisas amadas. E nós, amigos caríssimos, não faremos nada para nos assemelharmos aos santos, a quem amamos, contentando-nos em lamentar a frieza do tempo presente, enquanto cada um de nós leva em seu coração um germe de santidade que, apenas querendo, poderia frutificar? Se não sabemos amar a Deus como os santos o amavam, isso deve ser para nós um motivo de reprovação, ainda que nossa debilidade pudesse nos dar um motivo para nos dispensarmos, visto que, para amar, parece que faz falta ver. E nós vemos a Deus só com os olhos da fé. E nossa fé é tão debilitada. Mas os pobres que vemos com um olhar humano, nós os temos diante de nós. Podemos tocar suas chagas com nossas mãos e ver as feridas da coroa de espinhos em sua cabeça. Sendo assim, não podemos deixar de crer, mas devemos prostrar-nos a seus pés e dizer-lhe com o apóstolo: meu Senhor e meu Deus. Vós sois nossos senhores e nós, vossos servos. Vós sois a imagem sagrada deste Deus a quem não vemos, e não podendo amá-lo de outro jeito, o amaremos em vossa pessoa. Os vicentinos são uma igreja em saída. Somos missionários vocacionados e não voluntários. Normalmente, o trabalho voluntário é feito quando se quer. O trabalho vicentino é feito quando o pobre precisa. Certa vez, escutei de um bispo que se permitiu fazer uma comparação com relação ao trabalho vicentino. Ele disse que o sacerdote, ao ministrar o sacramento da confissão, é a misericórdia de Deus passando por suas mãos. E aí ele comparou com o trabalho vicentino. Ele fala que pelo trabalho vicentino, quando os vicentinos estão servindo os pobres, é a caridade de Deus passando por nossas mãos. Evangelizar é um ofício tão nobre que é, por excelência, o ofício do Filho de Deus. Os vicentinos, abertos à ação do Espírito Santo e atentos aos apelos de Deus, levam o evangelho da caridade a todos que encontram. Não foi São Vicente de Paulo quem fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo. Porém, os seus fundadores, Ozanam e seus amigos, colocaram a Sociedade de São Vicente de Paulo sob a proteção de São Vicente. Talvez esta seja a grande confusão. Por isso, os vicentinos seguem o seu exemplo
e inspiram-se na sua espiritualidade e nas 5 virtudes consideradas por ele como essenciais a um autêntico amor e respeito pelos pobres. Para os vicentinos, os elementos-chave de sua espiritualidade são: amar a Deus com o suor de nossos rostos e a força de nossos braços. Ver Cristo nos pobres e os pobres em Cristo. Partilhar o amor afetivo e libertador de Cristo, o evangelizador e servidor dos pobres. Ser receptivo à inspiração do Espírito Santo. E as 5 virtudes vicentinas: a simplicidade, a humildade, a mortificação, a mansidão e o zelo. Então, depois que a gente refletiu um pouquinho sobre essas características da espiritualidade vicentina, onde a gente viu que o pobre que a gente assiste, que a gente serve todas as semanas quando visitamos em suas casas, é o próprio Cristo, eu queria deixar uma perguntinha para vocês. Quais as experiências mais profundas vocês têm vivenciado quando servem o próprio Cristo no pobre que vocês assistem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.